Shalom Adonai, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria convidar a que você reflita sobre um texto da palavra de Deus que está escrito lá em João 7, versículo 38. Jesus nos disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas pessoas pegam textos assim e analisam de uma forma superficial. Mas eu quero convidar você a refletir de uma forma muito especial sobre o condicional que Jesus nos coloca aqui. Ele fala sobre o fluir de dentro de nós, esse rio de água viva, não pura e simplesmente por sermos cristãos, não pura e simplesmente por termos aceitado a Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas ele coloca um condicional que você, que é homem e mulher de Deus, precisa crer no Senhor. E aí, quando nós falamos sobre a questão de crer, eu procurei no dicionário as definições que a língua portuguesa nos coloca sobre o crer. E aí, vamos lá. Primeira definição do dicionário vai falar o seguinte: você tem duas opções quando se pensa em transitividade do verbo. Você tem os verbos transitivos, direto e indireto. E quando ele fala sobre o verbo transitivo direto e indireto, no tocante ao verbo crer, ele fala confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. Então, essa é a definição do dicionário quando se fala em crer de uma forma transitiva. Eu aceito, eu escuto e eu decido aceitar aquilo como sendo verdadeiro. Então, eu confio em alguma coisa. Quem confia, confia em algo. Então, há uma transitividade. Porém, a palavra de Deus, quando nos chama a crer de uma forma diferente. E aí, quando nós fazemos um paralelo ao dicionário, ele vai falar uma outra definição. Ele vai falar sobre o verbo crer da forma intransitiva. E quando ele fala da forma intransitiva, ele fala ter fé, uma esperança religiosa. Então, o dicionário da língua portuguesa vai falar exatamente isso, que a fé e a expectativa / esperança religiosa é uma situação intransitiva. E refletindo ainda sobre isso, o Espírito Santo falou no meu coração: digita verbo intransitivo. E eu falei: mas eu sei, Senhor, o que é verbo intransitivo, mas eu não entendia onde ele queria me levar. E assim eu fiz. Eu, como um homem obediente, escrevi dessa forma. E logo no começo da definição me veio da seguinte forma: na gramática, um verbo intransitivo não permite um objeto direto. Eu falei: até aí eu sei. Isso é diferente de um verbo transitivo, porque leva a um ou mais objetos. A propriedade do verbo é chamada de transitividade. Os verbos intransitivos são frequentemente identificados como aqueles que não podem ser seguidos de porquê, o que. Então, quando você escuta do Senhor Jesus que se iria fluir rios de água viva do seu interior, ele está falando que para isso acontecer você precisa crer nele de uma forma intransitiva. Não cabe o porquê, não cabe o que, não cabe de onde, para onde, não. Nós precisamos entender que as palavras dele são mandamentos sobre as nossas vidas. Mas é lógico, ele não te obriga a isso, ele te convida a isso. E eu, essa noite, quero reendossar esse convite. Mas sabe, eu ainda fui num segundo dicionário, eu falei: de repente aquele dicionário foi escrito por um crente. No outro dicionário da língua portuguesa, de um outro gramático, ele vai dizer, da mesma forma, verbo transitivo, direto ou indireto, ele vai fazer várias construções. Porém, quando ele entra na parte de verbo intransitivo, ele escreve ter crença, ter fé, ser crente. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. O próprio gramático entende que o crer de uma pessoa que é crente é um crer intransitivo. Em nome de Jesus eu te convido a tomar uma atitude e mudar a sua conjectura, mudar as suas definições, mudar as suas atitudes em nome de Jesus. Tenha uma fé, tenha uma crença intransitiva. Pare de perguntar: mas Senhor, por quê? Senhor, aonde? Senhor, como? Pare com isso. Escute a voz do Deus Altíssimo e se mova pela fé, porque aqueles que se movem pela fé experimentam coisas extraordinárias que as pessoas que andam no mundo de racionalidade nunca vão experimentar. Entenda,
Não te convido a ser um inconsequente, mas te convido a aferir os seus ouvidos, aprumá-los, entender, para quando ouvirmos a voz do Mestre, nós crermos de uma forma intransitiva. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família. E eu profetizo que em 2021 é um ano onde você crerá e verá a manifestação da glória de Deus em tua direção e na direção da tua família. Te amo muito. Deus te abençoe grandemente.